Então, pessoal, nessa semana nós vamos terminar nosso assunto sobre as leis de Newton e nós vamos deixar essa aula para responder questões relacionadas com blocos com e sem atrito e o plano inclinado também. Então, vamos lá. Três blocos A, B e C de massas 4 kg, 6 kg e 8 kg, respectivamente, são dispostos conforme representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos aqui um bloco, uma força puxando para a esquerda e temos dois blocos puxando esse bloco A para baixo. Desprezando todas as forças de atrito, então nessa questão a gente não vai envolver o atrito, e considerando ideais as polias e os fios, ou seja, o fio não vai nem esticar e nem vai ter uma massa que possa interferir no sistema, a intensidade da força normal F, que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro de tudo, nós vamos desenhar as forças envolvidas, né? Não é isso? Então, nós temos aqui a força peso. Como ele está no horizontal aqui, está em contato com a superfície, vai também existir uma força normal. Essa força normal em módulo tem a mesma intensidade do peso, quando não é inclinado. Nós temos a força F. Aqui nós temos um fio. E toda vez que nós temos um fio, vai aparecer uma força de tensão. Vamos chamar aqui de tensão 1. E aqui nós temos outro fio. E aqui vai aparecer também a tensão 2. E aí nós temos o peso de B e o peso de C. Nós vamos chamar logo tudo isso aqui de peso de B e C, tá bom? Se fosse um corpo só. Então vamos chamar aqui de peso B e C. É o peso dos dois aqui. Então ele quer saber qual é a força F que deve ser aplicada a esse bloco para que o C suba verticalmente. Ou seja, o C vai ter que subir com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que nós temos uma aceleração para baixo, que é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é o peso? Qual é o peso de B e C? Bem, peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso de B com C vai ser a massa do B mais a massa do C vezes a aceleração, no caso é a gravidade. Vamos colocar logo aqui um G. Então, o peso de B com C vai ser, ele te dá aqui, né, o 6 e o 8. Então, nós temos 6 kg, 8 kg vezes 10. Então, o peso de B com C vai ser de 140 newtons. 140 newtons. Então, a força F tem que vencer essa força aqui e ainda tem que sobrar. Por quê? Porque ele quer que suba com 2 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a força com 2 metros por segundo ao quadrado? Então, a força vai ser a massa vezes a aceleração. Então, ele vai estar puxando quem? Ele vai estar puxando o A mais o B com o C. Então, vai ficar assim. A força resultante vai ser a força F menos o peso de B, peso de B mais o peso de C. Então, nós temos F menos 140 é igual a massa de todo o sistema aqui, massa de todo mundo, porque essa força F vai puxar todo mundo, né? Ela vai ser de 18 vezes a aceleração que ele quer que seja 2. Então, você fazendo os cálculos aqui, passando o F para o outro lado, somando, vai dar 176 newtons. Letra E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Um corpo A, B e C, a seguir representados, possui massa 3, 2 e 5. Então, vamos colocar aqui logo. Considerando que estão apoiados em uma superfície horizontal, perfeitamente lisa, ou seja, essa questão também ela não vai envolver o atrito,
e que a força F vale 20, ou seja, aqui nós temos 20 newtons. Determine a intensidade que a força A exerce sobre o corpo P. Então ele quer saber a força com que o A está fazendo sobre o B. Então como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro nós temos que descobrir a aceleração aqui do sistema. Toda vez que tiver um sistema de bloco, você tem que descobrir a aceleração, caso ele não dê na questão. Então o primeiro passo é descobrir a aceleração. E como é que eu descubro a aceleração? Usando a segunda lei de Newton, que diz que a somatória das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. A somatória das forças aqui é 20. Por quê? Porque se você desenhar todos os pesos aqui, peso de C, peso de B e peso de A, aqui também vai aparecer para cima aqui uma força normal. Essa força normal tem a mesma intensidade da força peso. Como ele está no mesmo corpo, eles podem se anular. Então vai sobrar só a força F, que vai ser 20. Já a massa, vai ser a massa de todo mundo. Vai ser 3 mais 2 mais 5. Vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então 20 vai ser quem? Aqui nós temos 10 vezes A. Então A é 20 dividido por 10. Ó. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Certo. Descobrir a aceleração. E agora? Bem, agora eu quero saber a força com que o A está empurrando o B. Pessoal, a força com que o A... Então vamos falar da terceira lei de Newton. A força com que o A empurra o B é a mesma força com que o B empurra o A. Só que o A está empurrando quem? O B com o C. Vocês concordam comigo? Que o A, quando empurra o B, também vai estar empurrando o C junto. Então, a gente pode utilizar aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Aí eu vou falar só do B com C. Eu vou pegar o B, o C, de parênteses aqui, porque o A multiplica todo mundo. Então, nós temos 2 mais 5 vezes o A. O A nós já descobrimos que a aceleração do sistema aqui é 2. Então, a força resultante vai ser de 14 newtons. Letra A. Um bloco de aço é colocado sobre uma tábua de apoio que vai se inclinando aos poucos. Então, nós temos uma tábua, ela vai se inclinando aos poucos. Quando o bloco fica na iminência, ou seja, no limite de escorregar, então ele está falando de iminência de escorregar. Então, aqui vai haver atrito. A tábua forma com a horizontal um ângulo beta. Por que eu falei que existe atrito? Bem, porque se não houvesse atrito, qualquer inclinação ele já iria deslizar. Então, como ele falou que existe um ângulo para ele começar a deslizar, então quer dizer que há um atrito aqui nessa questão. Sabendo que o coeficiente de atrito estático, olha, ó, atrito estático, entre o bloco e a tábua vale 0,40, é correto afirmar que a distância x indicada na figura em centímetros vale. Então ele quer saber o valor de x. Olha, se eu tenho aqui esse 10 centímetros, ele está do lado oposto, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente corresponde à tangente do ângulo, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu souber a tangente do ângulo, eu vou saber quem é o x, porque eu já tenho aqui o cateto oposto. Então, vamos logo desenhar as forças envolvidas. Bem, nós temos aqui a força peso. A força peso, por mais que o corpo esteja inclinado, ela é sempre para baixo, vertical e para baixo. Então, aqui nós temos... A gente pode decompor esse P para cá, que é o nosso Px. Nós já vimos que o Px é P vezes o seno de θ. E aqui também você pode decompor ele para cá, que vai ser a normal aqui, ó. O peso igual a esse P aqui, é o Py. Esse Py aqui, nós já vimos que ele é P vezes o cosseno de θ. Então aqui pela figura nós sabemos que a força normal ela é exatamente igual ao Py, a intensidade do valor, né? Então a intensidade da força normal vai ser o Py, que é exatamente o P vezes o seno de θ.
assim. E se o corpo vai descer, então tem que ter uma força de atrito para cá. E como é que calcula a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Então nós sabemos aqui, se ele está na iminência de cair, ele não caiu ainda, ele está em repouso. Se ele está em repouso, as componentes aqui deles têm que se anularem. Então nós temos que a força de atrito vai ser igual ao Px, ó. Ele está na mesma direção, os dois, né? Os dois estão na mesma direção aqui, inclinados aqui. Então quem é a força de atrito? É o coeficiente vezes a normal. E quem é o Px? O Px nada mais é do que o peso vezes o seno de θ. E quem é a força normal? A força normal é P vezes... Opa, aqui tem um erro. Aqui é cosseno de θ, tá bom, pessoal? Aqui, ó, tinha colocado aqui, acabei confundindo. P vezes o cosseno de θ igual a P vezes o seno de θ. A gente pode cortar esse P com esse P, porque ele é o peso. Então, quem é o coeficientezinho aqui? Vai ser o seno dividido pelo cosseno. E quem é seno dividido pelo cosseno? Olha só, tangente de θ. Então, o coeficiente máximo aí corresponde à tangente de θ. Que nós sabemos o que é tangente de θ. Então, essa tangente aqui de θ, ele vai ser 0,40, que é o nosso coeficiente. E quem é o cateto oposto? O cateto oposto ele é 10 centímetros. E quem é o cateto adjacente? É x. Então, quem vai ser o valor de x? Muito fácil, vai ser 10 dividido por 0,40. Então, 10 dividido por 0,40 vai dar 25 centímetros. Então, resposta letra A. Questão massa, né, pessoal? Então, vamos para a última questão. Uma caixa encontra-se em repouso em relação à superfície horizontal. Então, ó, tá em repouso na superfície horizontal. Pretende-se colocar essa caixa em movimento em relação à superfície. Para tal, será aplicada uma força F que forma 53 graus. Opa, então ele vai aplicar uma força inclinada acima da direção horizontal. Considerando o coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície horizontal é de 0,25, que o coeficiente de atrito dinâmico da superfície da caixa e superfície horizontal é 0,10, porque existem dois tipos de coeficiente, né, pessoal? O estático e o dinâmico. O estático é parado, o dinâmico em movimento. Que a massa do objeto, ele dá a massa, que é 2 kg, e que a aceleração da gravidade é 10. O menor módulo da força F que deverá ser aplicado para mover a caixa é o valor mais próximo de... Bem, pessoal, se ele quer saber qual é o valor máximo para que o cubo comece a entrar em movimento, então a gente não vai precisar desse valor, a gente vai precisar apenas do coeficiente de atrito estático, que é 0,25. Ele coloca isso aqui só para lhe confundir, tá bom? Então vamos desenhar aqui, ó. Então é o seguinte, ó, nós temos aqui a superfície e aqui nós temos um bloco. E aí ele vai aplicar uma força. Cuidado com essa força, porque ele diz que a força vai ser inclinada, tá bom, pessoal? A força vai ser inclinada. Então vamos colocar aqui uma força F. E essa força F, ela vai fazer um ângulo de 53 graus. Então de cara aqui a gente já vai fazer a decomposição. Vou mudar aqui a cor. Aqui você vai ter uma força X e aqui você vai ter uma força Y. Quem é essa força X? É F vezes o cosseno de θ, ó, tá? Aqui, ó, triscando no ângulo, né? Então é cosseno. O que não tá vai ser o seno. Seno de θ. E aí ele vai ter a força peso. Como ele está na superfície, vai aparecer aqui uma força normal. E aqui vai ter a nossa força de atrito. Então, observe aqui na vertical. Vamos analisar aqui na vertical. Na vertical, pessoal, nós temos o peso para baixo. E nós temos para cima duas forças. A força normal mais a componente Y da força.
E nós também podemos ver que a força de atrito ela vai ser exatamente igual ao F de x. Então, quem vai ser a força normal aqui, pessoal? A força normal, passando isso aqui para o outro lado, né? Vai ser igual ao peso menos a força de y. Então, quem é o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Aqui a massa é 2, a gravidade é 10. Então, aqui vai dar 20. Menos a componente aqui. A componente aqui do y, ela é o seno, né? É o 0,8. Então, ele é 0,8 F. 0,8 F. Agora, vamos falar na horizontal. Na horizontal, pessoal, olha só. Se ele está na iminência de sair, quer dizer que a componente x tem que ser igual à força de atrito. Quem é a componente x? É F vezes o cosseno de θ. E quem é a força de atrito? É o coeficiente estático vezes a normal. Então, quem é o F aqui? Nós temos 0,6 F, que é exatamente o cosseno aqui, ó, que dá na questão. E aí ele te dá o 0,25. E aí ele vai te dar a força normal que nós vimos aqui, né? Pronto, só tem um F, a gente isolando o F, calculando. Você isola o F aqui. Eu não vou fazer a conta aqui por causa do nosso tempo, que já está estourado. Então vai dar 6,25 newton. Podem aí fazer as contas aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, responda a lista de exercícios, tá bom, pessoal? É importante que você responda semanalmente os exercícios, porque ele vai ser a sua nota. Não é a quantidade de acertos, e sim a sua frequência. No mais, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Abraço!